Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos aí para mais um vídeo apresentando aí os recursos, funções do FluidSim para o projeto e simulação de circuitos pneumáticos e eletropneumáticos, sendo que, a princípio, eu estou trabalhando apenas com circuitos pneumáticos. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês as funções que são aí utilizadas com mais frequência no FluidSim para simulação de circuitos pneumáticos. Essas funções estão na barra de ferramentas do FluidSim. Então, apresentei a barra de ferramentas, também falei também da barra de menu. A barra de menu, ela contém aí todas as funções do FluidSim para simulação de circuitos pneumáticos. Mas como a barra de ferramentas, ela contém as funções mais rotineiramente utilizadas no FluidSim, eu acabei apresentando de uma forma detalhada a barra de ferramentas, sendo que em vídeos posteriores eu irei tratar, à medida que eu for apresentando problemas, exemplos, e aí vou apresentando a construção de circuitos pneumáticos e vou apresentando mais algumas funções que estão ali localizadas na barra de menu, ok? Mas eu já poderia dizer que na barra de menu, a barra de menu contém todas aquelas funções que eu mostrei no vídeo anterior da barra de ferramentas. Bom, o vídeo de hoje eu vou tratar aqui das funções, de algumas funções especiais do FluidSim para simulação de circuitos pneumáticos. Até o momento estou trabalhando assim bastante com o software, porque eu quero aí, o objetivo é apresentar algumas funções que são aí utilizadas com mais frequência, algumas funções do FluidSim que são utilizadas com mais frequência para a simulação de circuitos pneumáticos. Depois desse entendimento aí, eu vou apresentar aí alguns exemplos de circuitos pneumáticos e vou fazer a construção desses circuitos para a apresentação aí de vocês, né? Bom, o vídeo de hoje eu vou apresentar como é que o FluidSim trata a sequência de cálculo, né? Como é que ele faz isso à medida que você habilita o modo de simulação do software. O FluidSim ele tem uma rotina de cálculo, então vou apresentar, aliás, eu vou comentar sobre essa rotina, sobre essa sequência de cálculo, né? Como é que é feito o cálculo dessas variáveis, né? Como é que o FluidSim ele elabora um modelo de circuito de diagrama pneumático. Depois eu vou apresentar também as cores das linhas, né, do FluidSim. Aí, essas linhas, além de serem apresentadas na forma de cores no modo de simulação, elas também podem se encontrar com espessuras diferentes uma das outras. Então, eu vou apresentar e vou comentar essa questão da espessura. Vou também mostrar como é que faz a configuração de cilindros, ok? A gente consegue aí incluir certas medidas, né, geométricas aí nos cilindros. Vou apresentar também como é que você utiliza a caixa de textos e as funções aí especiais do FluidSim, que seria utilizar o diagrama de estados, a lista de peças também. Bom, então, eu vou trazer o circuito, o primeiro diagrama pneumático, que é esse que eu estou apresentando para vocês aí. Esse foi o nosso primeiro circuito pneumático, a partir de um exemplo prático de prensagem de um molde. Isso está no primeiro vídeo. Bom, a partir deste exemplo, eu vou comentar algumas observações, vou fazer algumas observações e comentar algumas funções especiais do FluidSim que são bastante interessantes para circuitos pneumáticos. Primeiro de tudo, o que eu gostaria de falar é o seguinte, que durante a simulação, gente, o FluidSim ele calcula
primeiro todos os parâmetros elétricos. Nesse caso aqui, eu tenho um circuito puramente pneumático. Mas, se eu, por exemplo, estiver trabalhando com circuito eletropneumático, de entendimento, a gente precisa entender que o Fluidsim, ele calcula primeiro todos os parâmetros elétricos. Essa é a sequência de cálculo do Fluidsim. A próxima etapa do Fluidsim, ele vai fazer a formulação do modelo de circuito pneumático, tá? E a partir desse modelo que ele gera, o Fluidsim ele calcula toda a distribuição de fluxo, de pressão e de vazão do circuito pneumático, tá? Então, dependendo do tamanho do circuito e da capacidade aí da sua máquina, do seu computador, seu notebook, a formulação desse modelo pneumático ele pode ser uma tarefa complexa. Bom, aí o circuito, a simulação de um circuito pode demorar um tempo aí considerável, ok? Bom, quando a gente ativa o módulo de simulação do circuito pneumático, F9, ou aqui em cima na barra de ferramentas, né, onde está localizada aqui a setinha do mouse, bom, os resultados, assim que os resultados estiverem disponíveis, as linhas de conexão vão aparecer assim coloridas, né? Vocês estão percebendo, se eu dar um zoom aqui, ó, vocês estão percebendo que as linhas, né, elas estão coloridas. Nós temos aí algumas um azul claro e um azul escuro, ok? Bom, essas cores aí representam as linhas de pressurização do circuito pneumático. O azul escuro, que está aqui na conexão, na tubulação entre o compressor e a unidade de conservação, e entre a unidade de conservação e a válvula de controle direcional aqui 3 vias, esse azul escuro vai representar a linha pneumática pressurizada, ou seja, ao longo do circuito, desde o compressor até a válvula, até a via de conexão 1 da válvula de controle direcional, essa linha aqui, essa tubulação está pressurizada. Agora, o azul claro, né, ele vai aí, identificar que a linha, a tubulação está despressurizada, ou seja, a linha de conexão entre a válvula de controle direcional e o cilindro de simples ação, que está, essa tubulação, essa linha está na cor azul claro, essa cor indica que essa tubulação está despressurizada. Se eu estivesse trabalhando com circuito eletropneumático, no circuito elétrico é comum aí quando as linhas, né, quando os fios estão energizados, que os fios vão ser representados pela cor vermelha, ok? E aí essa cor vermelha indica que essa linha, esse fio está energizado, ou seja, está passando corrente elétrica lá. Isso eu posso tratar aí nos vídeos posteriores, quando eu estiver trabalhando com o circuito eletropneumático. Aqui, nesse caso, eu tenho somente o circuito elétrico. E aí eu tenho apenas as cores azul claro ou azul escuro. Bom, nas cores azul escuro, na tubulação de cor azul escuro, eu tenho aí duas apresentações em termos de espessura. Eu posso observar que eu tenho uma tubulação mais espessa em relação à outra, a de cor azul escura. Por exemplo, entre o compressor e a unidade de conservação, eu tenho um azul escuro aí mais espesso, uma espessura maior do que em relação ao azul escuro entre a unidade de conservação e a válvula de controle direcional. Essa diferença de espessura aí também tem um significado, tá? A espessura menor, ela vai aí representar uma pressão menor em relação à pressão máxima do circuito. Onde está ocorrendo a pressão máxima do circuito? Ora, a pressão máxima do circuito é a pressão que o compressor fornece a ele, ok? Então, aqui na saída do compressor. Então, a pressão máxima, ela está entre o compressor e a unidade de conservação. Por isso que aqui a espessura é maior,
a espessura é maior. Olha, aqui está ocorrendo a pressão máxima. Agora, na unidade de conservação, eu faço aqui o ajuste da pressão de trabalho do circuito pneumático, que é aquela pressão normalizada que eu comentei em vídeos anteriores, né? E aqui, nessa unidade de conservação, eu estabeleci uma pressão normalizada de 6 bar. Então, se o compressor manda 12 bar, a unidade de conservação, através do seu regulador de pressão, vai regular essa pressão para 6 bar. Então, entre a unidade de conservação e a válvula de controle direcional, eu tenho uma linha azul escuro menos espessa. Então, a pressão aqui ela é menor do que a pressão máxima, que é a pressão de 12 bar. Ok? Então, aqui, entre a unidade de conservação e a válvula de controle direcional, eu tenho uma pressão de 6 bar, e entre o compressor e a unidade de conservação, eu tenho uma pressão de 12 bar. Bom, muito bem. Gente, o cálculo de variáveis do FluidSim, ele funciona a partir em que você habilita um modo de simulação. Ok? Eu comentei anteriormente sobre isso. Bom, o que o FluidSim calcula? O FluidSim ele consegue calcular valores de pressão, valores de vazão, tensão corrente, entre outros parâmetros também, desde que você estabeleça condições de entrada nele, ou seja, desde que você forneça alguns dados de parâmetros para o FluidSim. Bom, esses parâmetros, esses valores aí, numéricos que o FluidSim calcula, são valores muito próximos do que acontece na realidade, se você for medir com instrumento de medição o seu circuito pneumático. Tá? Por que é muito próximo e não é igual? Porque a gente deve levar em consideração que, na prática, as medidas estão sujeitas a flutuações. Então, essas diferenças aí, gente, podem ter várias causas, como, por exemplo, a tolerância dos componentes, como, por exemplo, o comprimento, né, da tubulação, comprimentos diferentes aí de tubos, né, e até a temperatura do ar também. Tá? Mas o cálculo das variáveis ele é um pré-requisito para que a simulação, por exemplo, do cilindro seja exata, seja proporcional ao tempo real. O que significa dizer isso? Proporcional ao tempo real? Significa dizer o seguinte, que se na realidade um cilindro se mover 2 vezes mais rápido do que o outro, ou seja, se na prática isso for acontecer, a relação entre esses dois componentes deve ser vista também na simulação. Tá? Ou seja, a relação de tempo real deve permanecer inalterada no FluidSim. Bom, eu vou mostrar para vocês agora a configuração de cilindros, como é que é feita. Né? Então, eu vou parar aqui o modo de simulação, vou voltar para o modo de edição F5, que é a tecla de atalho, por exemplo. Né? Se eu clico com o botão esquerdo do mouse 2 vezes no cilindro, nesse cilindro aqui no caso que é de simplização, vai ser aberta no FluidSim uma janela de configuração desse cilindro, em que eu tenho aqui alguns parâmetros que eu consigo editar. O primeiro deles aqui é a força, por exemplo. Né? Então, se eu conheço, né, a força do cilindro, eu consigo inserir esse dado aqui. Ok? Bom, a força, a gente sabe que ela é depende da pressão do sistema, né, e da área do cilindro, da área de êmbolo do cilindro. Então, você consegue encontrar essa força calculando aí, a pressão, né, multiplicando a pressão pela área do seu cilindro. E aí você consegue incluir essa força, o valor dessa força aqui, ó, nesse espaço. Ao lado nós temos aqui um link para a gente escolher a unidade de medida dessa força, que pode ser Newton ou que pode ser libra-força. Tá? Eu vou deixar Newton aqui, que é a unidade de sistema internacional. Logo mais, eu tenho o curso máximo do cilindro. Eu também consigo alterar esse curso. O que é esse curso máximo do cilindro? É o deslocamento que o êmbolo vai fazer. Okay? Quando esse êmbolo vai avançar, ele avança até o
A compressão, no caso desse cilindro de simplificação por retorno por mola, toda a compressão aí, o nível de compressão da mola. Então esse é o curso máximo. Tá? O curso máximo do cilindro, também aqui ao lado, você consegue, através dessa setinha clicando aqui, você consegue selecionar as unidades de medida, que vai de metro, centímetro, por exemplo, milímetro, né? Você tem polegada, você tem pé, eu vou deixar em milímetro aí, ok? Que é o mais usual. A posição do êmbolo. Então, a posição do êmbolo na posição inicial dele, né? Então aqui está setado que a posição do êmbolo deve ficar na posição 0. Mas se eu altero isso aqui, por exemplo, eu coloco 10 e clico em OK, olha só o que vai acontecer. O êmbolo do cilindro ele ficou deslocado de 10 milímetros, né, em relação à sua posição inicial. Tá, joia? Então isso que aconteceu. Então vou voltar aqui e vou estabelecer o valor 0 para a posição do êmbolo. Tá? Então, ao lado também, aí no mesmo, semelhantemente ao curso máximo, as unidades de medida do curso máximo, eu também tenho aqui ao lado as unidades de medida da posição do êmbolo. Tá? Então, vou deixar em milímetros. Vou clicar em OK de novo, o êmbolo vai voltar para a posição original que eu pré-estabeleci como 0, totalmente recuado o êmbolo. Né? E o curso máximo desse êmbolo, fazendo a simulação desse circuito, é esse deslocamento todo do êmbolo, até essa posição final. Esse é o curso máximo, tá, do êmbolo. Bom, vamos voltar àquela janelinha de configuração do cilindro, e aqui os dois últimos parâmetros de configuração do cilindro são a área de avanço e a área de retorno. Bom, a gente percebe o seguinte, que já tem valores aqui aplicados para essas duas áreas, ok? A área de avanço, por exemplo, está com valor de próprio π, né? 3,14. Tá? A unidade de medida está como centímetro quadrado, que é cm. Bom, a área de retorno está menor do que a área de avanço. Por que isso acontece? Isso aqui faz sentido? Faz. Porque primeiro, gente, é o seguinte, por que a área de avanço é maior do que a área de retorno? Porque se eu avançar esse êmbolo aqui, por exemplo, vou avançar esse êmbolo com 10 milímetros novamente, para poder explicar isso. Então aqui, ó, a setinha do mouse, que estou nessa região aqui, traseira, na câmera traseira desse cilindro, a gente percebe que essa área aqui desse êmbolo, ela deve ser maior do que essa aqui é a área de avanço, tá? Ela deve ser maior do que a área de retorno, que é essa área onde a gente tem a haste do cilindro. Então, pelo fato de eu ter a haste do cilindro, essa haste aqui, ó, né, conectada ao êmbolo do cilindro, essa área de retorno, onde está a mola, ela é menor do que a área de avanço, tá? A área de avanço não tem a haste, ela está limpa, não tem a haste. Então, é uma área, por exemplo, de um círculo, ok? Considerando que esse êmbolo tem uma seção circular. Então, por isso que a área de avanço ela é maior do que a área de retorno. E aí você consegue também setar isso. Né? Se você conhece, por exemplo, o diâmetro do êmbolo do cilindro, você consegue calcular a área do círculo, que seria a área de avanço do seu cilindro, né? Facilmente. E, bom, se você conhece o diâmetro da haste do cilindro, você também consegue calcular a área de retorno do seu cilindro. Então, você consegue incluir aqui no caso do cilindro de simplificação, tá, esses valores. E aqui ao lado você consegue, por exemplo, selecionar a unidade de medida, tá? Que cm seria centímetro quadrado, QMM seria milímetro quadrado e QI, né, seria polegada ao quadrado. Eu vou deixar em centímetro quadrado para os dois. E, da mesma forma, é para o cilindro de dupla ação também. Sendo que no cilindro de dupla ação nós não vamos ter a mola aí no caso. Aqui embaixo nós temos aqui, se eu selecionar mostrar valor de velocidade e mostrar valor de força, por exemplo, deixar linkado essas duas opções, clicar em OK, olha só. Durante a simulação, o FluidSim vai mostrar os valores de velocidade e de força. Ó. A gente consegue obter esses valores de velocidade e de força. Né? O força está zerado porque eu não tenho aqui
nenhum valor para essa força. Vou voltar a posição do êmbolo aqui para a posição 0. Bom, essa opção aqui de editar etiquetas, eu vou trabalhar ela posteriormente, porque ela é usual quando a gente está trabalhando com circuitos de ciclo que funciona como ciclo único, né? Ou ciclo contínuo, ou seja, são circuitos que podem possuir o retorno automático ou o avanço automático. Aí é muito usual aí essa opção de etiquetas, editar etiquetas no cilindro. Então vou clicar em OK. Essa é a janelinha de configuração do cilindro, dos cilindros pneumáticos. Pessoal, é importante mencionar que quando a gente seleciona aqui a opção de editar etiquetas, já é apresentada aqui ao longo, né, do comprimento do cilindro. Visualize aqui com a setinha do mouse, né, essa régua aqui de posicionamento. Nesta régua de posicionamento, ela que a gente vai aí estabelecer a posição, por exemplo, dos fins de curso que vai ser utilizado aí para o retorno ou avanço automático, ou pode ser também de sensores, enfim, né, dos elementos aí, fins de curso, seja com contato físico ou seja sem contato físico, que nós vamos colocar aqui na régua de posicionamento. Na verdade, o Fudici utiliza a régua de posicionamento para referenciar aí esses elementos fins de curso, ok? Bom, então essa é a janelinha de configuração do cilindro, tá? Eu também consigo aqui, gente, mostrar valores também de parâmetros dos outros componentes. Além do cilindro, eu consigo também mostrar valores de parâmetros dos outros componentes, como por exemplo, o compressor. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, duas vezes na simbologia do compressor, aqui foi aberto, por exemplo, a janelinha e para a gente estabelecer a pressão de trabalho do compressor, que é aquela pressão máxima do sistema. Tá? Aqui está em 10 bar, eu vou deixar 12 bar aqui, né? Na unidade de conservação, olha só, está a pressão normalizada de trabalho de circuitos pneumáticos, que é de 6 bar. Então, vou deixar 6 bar. Na válvula de controle direcional, eu consigo mostrar valores, né? Valores dela também. Só que, diferentemente do cilindro, que possui uma janelinha para isso, para eu setar os valores de parâmetros dos outros componentes, por exemplo, compressor, unidade de conservação, válvula de controle direcional, eu tenho que fazer isso utilizando a representação das conexões, que seria esses círculos aqui, ó, na entrada e saída de cada componente. Tá? Então, por exemplo, aqui na entrada da unidade de conservação, se eu clico com o botão esquerdo do mouse, direciono aqui o mouse até essa conexão de entrada da unidade de conservação, vai ficar na cor vermelha. Se eu clico duas vezes com o botão esquerdo do mouse, eu tenho aqui, por exemplo, né, uma opção de mostrar valor de pressão e de vazão aqui, ó. Olha só que interessante, né? Então eu consigo selecionar, se eu deixar aqui linkado essas duas opções, clicar em OK, ele vai mostrar durante a simulação, ó, os valores de pressão e de vazão. O valor de pressão é apresentado com a letra P. Então aqui está indicando que está chegando uma pressão de 12 bar na unidade de conservação. E a vazão está representada pela letra Q. Aqui está indicado que está zerada a vazão. Não é? Então, eu consigo fazer isso para cada componente. Tá? Obviamente, utilizando aí as conexões de entrada e de saída de cada componente. Aqui na válvula de controle direcional, na conexão de pressão, a via U, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Direcionar o mouse aqui, ficou vermelho, clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Vou selecionar pressão e vazão, ok? Essas duas opções aqui e vou clicar em OK. Durante o modo de simulação, apenas durante o modo de simulação que vai ser aí apresentado esses valores, os valores desses parâmetros. Então, olha só. Então, aqui já está chegando uma pressão de 6 bar, que é a pressão que que foi ajustada aqui no regulador de pressão da unidade de conservação, tá? E a vazão permanece zerada. Se eu aciono essa válvula, olha só, né?
a gente percebe que o valor de vazão mudou muito rápido aqui, ó. A gente quase não percebeu, porque a simulação está muito rápida, né? Mas esse valor de vazão aí, ele vai, né, ser alterado quando o fluxo de ar comprimido estiver percorrendo o circuito pneumático. As cores, eu consigo alterar as cores dessas tubulações, tá? Então, no modo de edição, parando o modo de simulação, eu vou em opções e simulação, e aqui, ó, eu tenho uma opção chamada de cores das linhas. Então aqui eu consigo alterar as cores, olha só, né? Aqui eu consigo visualizar que a cor azul, claro, está para linha despressurizada, sem pressão. A cor azul escuro está para linha pressurizada. Então posso utilizar outra cor aqui, por exemplo, né, se eu desejar, né? A linha, né, com energizada, com corrente elétrica passando, está na cor vermelha. E aqui os sinais digitais, né, alto e baixo, né, estão configurados aqui, pré-estabelecidos nessas cores. Então eu consigo também alterar, né, a designação de cores das tubulações. Bom, gente, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Algumas funções aí adicionais do FluidSim, algumas observações para que vocês consigam entender um pouquinho mais de como que o FluidSim faz o tratamento de um circuito pneumático, tá? Eu agradeço a atenção e um grande abraço a todos.